Eu também gostava, né? Vamos lá. Passar os métodos para chegarmos à parte mais fixe. Métodos. A MUS, os métodos praticamente não mudaram mesmo nada. É das coisas que não mudou em relação ao ponto 5. São apenas subs, como eram-se antes. Portanto, não há mais nada aplicado. Não há nada diferente. A única coisa que nos acrescenta são os operadores, chamam-se method modifiers, que nós podemos aplicar a métodos que importamos de subclasses ou de roles. Okay? Qualquer um dos operadores que vamos ver pode ser aplicado várias vezes sobre o mesmo método e até mesmo dentro da mesma classe, ou seja, numa vossa classe ou numa role, podem aplicar dois modificadores diferentes ou iguais sobre o mesmo método. Funciona tudo, ok? Vale tudo. Dois modificadores muito usados, os mais usados, é o before e after. Okay? Ou seja, vocês podem definir um pedacinho de código que corre antes e depois da execução de um determinado método. Tem um método numa classe, numa superclasse, fazer o trabalho, por exemplo, e depois na subclasse podem ver, before de fazer o trabalho faz qualquer coisa, after de fazer o trabalho faz outra coisa qualquer. Okay? É tão simples como isso. Não... Esse código que corre antes e depois tem acesso aos parâmetros que foram passados ao método final, mas não os pode modificar e não tem acesso ao que ele retorna. Ou seja, portanto, é apenas... Consegue ver o que é que os inputs, mas não consegue ver nem manipular os inputs e os outputs. Okay? É muito útil para plugin, trigger de processos externos, para validações. Vou só mostrar rapidamente. Este é um XML Builder muito pequenino. O XML Builder apenas tem start de uma tag, end de uma tag, texto e wrap, que depois um bocadinho qualquer coisa, uma função entre o start e o end tag. Só faz isso. Mas depois, a nível de options, ele define uma gestão de XML, define um event, que é um array, basicamente um native delegation clássico, é de event 17, em que no before, isto é prova mais uma vez, portanto, after este método, start edit text, depois de um destes métodos, faz isto. Ou seja, basicamente é um logger de todas as invocações do add edit text, daqueles três métodos. Como isto é prova, vocês podem usar um ciclo em Perl para definir o after para os três métodos e reparem que eles usam o mesmo $n aqui para saber. E o before start, basicamente é um bocadinho. Se a tag for inválido, ele morre, só para mostrar. Ou seja, não vos deixa criar XML com um tag chamado inválido. Okay? Before e after, portanto, não permitem aceder nem aos. Veem os parâmetros, não os podem modificar e não têm acesso ao primeiro que retornou. O around dá a volta a esses dois problemas. Ou seja, no around vocês podem modificar os parâmetros de entrada, modificar o resultado de saída, podem impedir que o método a que vocês estão a fazer around não seja invocado, podem fazer isso tudo. No before vocês podiam impedir que o método não fosse invocado se fizessem um die, como eu mostrei no inválido, mas é um bocado bruto. Aqui no go around não, é mais simpático, vocês simplesmente não o chamam. Ok? O aspecto é assim. Around start end, uma vez vocês podem aplicar um modificador a vários métodos de uma só vez. O around recebe o método original como primeiro parâmetro e depois é o resto dos parâmetros que foram passados ou neste caso ao start ou end. E este basicamente o que faz, se o tag fosse sec, passa a ser burden the bit e depois chama o método original e não faz nada ao retorno. Isto é sobre o start e o end. Mas aqui sobre o wrap, mais uma vez, o rig self name recebe os três parâmetros. Se vocês tentarem criar uma tag chamada drugs, o gajo nem chama o original, faz just say no e fala logo uma tag. Se não, vai buscar o XML,
que invoca o objeto original. Reparem que eu tenho que passar o self, porque isto é invocar um code ref, não é um método direto. Portanto, tens que passar o self como primeiro parâmetro. E depois eu procuro no texto de XML se aparecer a palavra direct, substituo ok? E retorno esse XML. Portanto, com o round vocês conseguiram não só manipular um bocadinho os parâmetros de entrada, como manipular os parâmetros de entrada e modificar o resultado. Ok? Basicamente podemos fazer tudo com isto. Existe também um override super. Isto é um bocadinho de uma versão bonitinha sobre o clássico super que nós temos para invocar o método na nossa superclasse. Okay? Vocês definem o override método sub numa subclasse e dentro daquele código, daquele sub, quando chamarem o super sem parâmetros, é só sub, ele invoca o método anterior com os parâmetros originais. Portanto, duas questões que é a vantagem disto, a vantagem disto em relação ao super, é que durante a compilação, se vocês fizerem override um método e este método não existir em lado nenhum na hierarquia, ele queixa-se imediatamente e para ali. Portanto, apanha estas situações em que vocês estão a fazer override um método que não existe. Okay? E tem esta grande desvantagem é que não podes modificar os parâmetros de entrada. Ou seja, quando fazem override a um método, não podem de forma nenhuma modificar os parâmetros que ele recebe ao invocarem o super. O super recebe sempre os parâmetros que foram modificados. Existe um processo não oficial de modificar os parâmetros, muito feio. Existe uma extensão que encapsula isso, mas não é recomendado por ninguém porque pode desaparecer a suporte para isso em versões futuras. Portanto, não existe maneira de modificar os parâmetros. Okay? Outro problema com o super é este. Reparem que eu tenho um start, um after, aqui sobre o text. E aqui faço override ao text. Okay? Eu tenho que fazer o override ao text antes de poder modificá-lo com afters, befores e rounds. Okay? Se vocês tentam fazer override ao text, ou seja, se eu pegar neste código do override e passá-lo para aqui, quando o Musso estiver a compilar, ele vai ver, mas espera aí, ao declarar deste after, ele na realidade está a criar um text nesta classe. Ou seja, depois deste pedaço de código, passou a existir um text nesta classe. E depois vocês imediatamente a seguir faziam override text. Eu digo, não pode ser. Se já definiste um método text nesta classe, não podes fazer override ao método text. Ok? Ou seja, os overrides têm que ser declarados antes de qualquer outra manifestação. Isto é a única coisa. Apanham com um erro se fizerem a geneira, mas pronto, já sabem que é assim. A ordem é importante neste caso. Augment e inner. Este é twisted, é giro. Quando usarem, dá mesmo muito jeito, mas eu sinceramente só usei uma vez em 50 linhas de código. Mas é daquelas coisas que há casos especiais em que isto é a solução perfeita, mas é esquisita. Basicamente, nas superclasses, vocês definem um método em que parte da sua implementação é delegada a subclasses. Ou seja, a subclasse não faz override, mas implementa parte do método do pai. Ok? Ou seja, no método pai vocês já definiram o método originalmente. No sítio onde querem, agora nesta zona é a subclasse que trata, chamam inner. E as subclasses usam o argumento a dizer, olha, aquele método, quando ele chamar o inner, invoca isto. Okay? Isto é um bocado esquisito, mas como é que isto é útil? Por exemplo, relatório no HTML. Quem tiver o prazer de fazê-los. Vocês têm uma classe base reports que tem um generate. Basicamente, generate gera uma tag report. Está aqui, tag. Este join é só para o trabalho de fazer. Põe a tag, põe o resto dos parâmetros que vierem e depois põe uma fim tag. E o nosso generate o que faz é join do report com inner. Ou seja, o que está dentro destes tags vem do inner. Quer dizer, isto é a base do report. E depois, se vocês quiserem fazer um extends report, augment generate, extends report, né? Augment generate, em que o inner vai fazer o quê? Vai fazer mais ou menos mais uma tag de expense como um inner ou ... Ou seja, a parte é que a última classe na vossa hierarquia pode continuar a chamar o inner. Se não houver mais uma subclasse desta que implementa um augment, este inner devolve and death.
A ideia é, quando usem o argument inner, devem sempre, nos argumentos, chamar o inner para nunca quebrar a cadeia. Ou seja, as vossas classes são sempre possíveis de criar mais um subnível, mais uma subclasse, que chama mais uma vez o argumento. Apesar de neste momento, nunca vou mais precisar de qualquer coisa, espetem lá um inner no sentido onde fizer semanticamente sentido, porque podem sempre, agora precisamos de um expense qualquer coisa, em que só fazemos argumento do generate com mais uma data de coisas e ele aparece dentro daquele tag expense. Ou seja, quando usam, ao que chamarem sobre as classes base generate, ele faz report expense, não tinha mais nenhum inner, fechar a expense, fechar a report. Ou seja, o documento é criado de dentro para fora. Portanto, quando, em situações em que vocês têm que fazer este tipo de quase de recolha de dentro para fora, numa situação de percorrer uma estrutura em árvore, por exemplo, coisa do género, o inner pode ter argument inner, esta combinação pode ser muito útil. Okay? Eu gosto particularmente em que no último nível vocês podem sempre chamar o inner, que mesmo mais ninguém faça argumento dele, ele continua a funcionar. Isso aí esse detalhe acho que torna toda a diferença de isto não ter utilidade nenhuma e ter bastante utilidade. Ok? Ok, a nível de métodos, não há mais nada. Os métodos, portanto, é Perl, normalíssimo, não há mais, é o que vocês conhecem de dizer, tem apenas estes modificadores. Que nos roles é que a combinação dos dois vão ver que tem muito interesse. O que é os roles? Agora aqui vamos ter uns 5 ou 6 slides sobre características dos roles e depois temos 5 ou 6 exemplos grandes que nós não vamos perder mais tempo. Basicamente, esta segunda parte é só roles. Após as delegações nativas, que para mim é uma das coisas que mais me poupa trabalho, os roles é a segunda coisa que eu... Se vocês tiverem que aprender alguma coisa de Mousse, para mim é delegações nativas e roles. E já tenho as duas melhores ferramentas para o Finance. Okay? Que é um role. A minha maneira que eu encontrei foi de explicar esta, que é uma Composable Unit of Behavior and State. Ou seja, é um conjunto de estado e comportamentos, atributos e métodos, que vocês podem aplicar em várias classes, onde faz sentido acrescentar esse comportamento. Ou seja, uma classe implementa 3 ou 4 coisas e depois diz, eu também preciso de implementar isto. E em vez de implementar em si próprio, crias um role com isto e depois aplicas o role sobre a classe. Okay? Nós já vimos casos em basicamente aplicar os roles aplicados com o it e podem chamar o it quantas vezes quiserem e podem chamar o it com quantos roles quiserem. Okay? As vantagens, se quiserem pensar no role de outra forma, é uma versão safe do include, um clássico de coisa. Porque a relação entre classes e roles não é pai para filho, não é uma herança, ou seja, uma classe, depois de aplicar um role, não é um is a role. Okay? O que ele faz é um does, ou seja, esta classe does something. Okay? A relação é, se pensarem como heranças, a questão da herança entre classes de ser uma relação vertical, este deriva de uma superclasse, por exemplo, o role é lateral. Vocês pegam uma data de roles e acrescentam-nos na vossa classe. Okay? Em outras linguagens, interfaces não é tão poderoso, só define que métodos é que têm que existir. Os mixins são um bocadinho mais parecidos com os roles, mas é o máximo que se encontra de paralelo. Os roles vieram do Perl 6 um bocado. A sintaxe atual é inspirada pelo 6, a Perl 6 trouxe outro role. Os roles, ao contrário de uma classe, não podem ser instanciados, ou seja, não são classes, são roles, e não podem chamar um new sobre eles. Funciona. Não é uma classe. Okay? Agora, uma coisa, e isto é importante, depois de aplicar um role a uma classe, tudo o que veio do role, os atributos, os métodos, etc., não conseguem distinguir de atributos ou métodos que fossem declarados na própria classe. Do ponto de vista, por exemplo, de uma subclasse dessa classe, aqueles métodos existiam na classe pai. Não vieram de lado nenhum, estavam definidos lá. É um include. É como se pegassem naquele código, copy-paste para dentro daquela coisa com um bocadinho mais de segurança. Okay? E as subclasses, como tal, herdam todos esses métodos, todos esses atributos, e transparentemente.
Quando vocês aplicam um ou vários roles a uma classe, os métodos passam todos para a classe. Se a classe já definir um método com o mesmo nome, o da classe tem precedência. Ou seja, vocês podem pensar nos métodos que vêm dos roles um bocado em certas vezes como default. Default implementation of. Ou seja, é a implementação por omissão de. Mas que a classe pode fazer override. Okay? Esse é um dos padrões de utilização de roles mais comuns. Este role fornece a implementação de qualquer coisa. Estão aqui os vários métodos em que nós decompomos esse comportamento, mas a classe onde ele é aplicado pode reescrever alguns desses métodos para modificar ligeiramente o comportamento que está a importar. Um role também pode dizer assim, olha, eu implemento um logger, com os clássicos log, debug, log, info, log, whatever, mas depois de eu ter a mensagem estruturadazinha toda pipi, o que é que eu faço com ela? E pode dizer assim, eu depois de ter essa mensagem, preciso de um método underscore log this, que recebe isto que eu acrescentei. Ou seja, um role exige das classes sobre o qual vai ser aplicado que essa classe implemente um método. Um determinado método, com determinada API. Essa exigência tem que ser satisfeita no momento de aplicar. Mas pode ser satisfeita com o método na classe onde está a ser aplicado o role, ou vindo de outro role, ou de outro atributo, ou de um atributo com handled de qualquer sítio. A ideia é que no momento em que vocês aplicam aquele role, que está a exigir um determinado método, esse método já tem que existir naquela classe. De onde é que ele veio não interessa. Pode vir de uma superclasse, pode vir de outro role, pode vir de qualquer lado. Tem é que já existir no momento do with. Quando vocês aplicam um role, os requirements que os roles têm, os requirements já têm que estar prontos para ser satisfeitos. Também há uma coisa que é pouco usada, eu tenho um exemplo prático disso, mas é raro usar, que é um role pode excluir outro role. Ou seja, vocês podem declarar este role é incompatível com aquilo. Okay? E na altura, se uma classe tentar aplicar os dois, dá um erro. Não vos deixa fazer isso. Okay? Os roles. O que vocês mais vão encontrar em roles são afters, befores, arounds e coisas do género. Ou seja, imaginem que vocês tenham um role de logger qualquer, em que vocês dizem, ok, eu quero aplicar before um determinado método para fazer login dele. Então vocês no role login fazem before o método em questão, que vocês querem modificar, faz o log para onde quiser, não sei o que mais. Ou seja, os roles usam muito after, around, before. Por exemplo, imaginem que vocês têm naquele scanner que nós vimos há bocado, naquele crawler, a certa altura, o scanner invoca visitar um item. Vocês podem simplesmente definir num role qualquer timing, um role chamado timing, before visitar o item start timer, after visitar o item end timer e guardar um sítio qualquer. E sabem que, como o before e o after têm acesso aos parâmetros, olha, visitar este item demorou tanto tempo. Portanto, os roles são extremamente poderosos a nível de utilização de métodos quando usam before, after os method modifiers. É essencialmente aí que eles são usados. Uma coisa que é também muito usada de vez em quando é o seguinte: vocês podem declarar um atributo num role, não é? Que usa um builder, e esse builder não está definido no role, é apenas required. Ou seja, quando aquele role é aplicado numa classe, a classe tem que fornecer o builder. Ou seja, é uma maneira de dizer, olha, tu podes usar o meu logger, por exemplo, o role de logger, mas tu tens de definir um objeto para onde eu envio as coisas no fim, depois de as ter formatadas. Vão ao role buscar toda a funcionalidade, mas elas têm que fornecer uma parte dela, que nesta cá está representado como um builder de um atributo. Também podem fazer coisas desse género. Okay? Portanto, a ideia é, a parte de required, de métodos que são necessários para um role ser aplicado, pode vir de qualquer lado, tanto do ponto de vista quando é aplicado o role. E também é muito usado isto, a questão dos usos. Imaginem, se vocês tiverem um processo formatar um texto em que vocês compõem isso em várias fases. Parsing, decomporem numa árvore, numa AST, numa árvore, compõem o documento numa árvore hierárquica e depois fazem o walking, para cada uma vão emitir o que é que querem gerar naquele blocozinho, tudo isso, imaginem.
para cada uma dessas fases, vocês definem um método. Não é? E isso permite que, com o role, vocês, em cada um desses métodos, por exemplo, usando o around, podem modificar o comportamento de cada uma dessas fases com o role. Imaginem que uma das partes é emitir o primeiro parágrafo de cada secção de texto. Vocês podem ter um role que diz, quando emitires o primeiro parágrafo, pega na primeira letra, vai buscar um GIF todo bonitinho daquela letra em formato século XV e substitui no HTML por uma imagem ou por um CSS com um background de GIF que trata dessas questões. Ou seja, essa parte de mudar a primeira letra para um... Não sei como é que é, seja, essas imagens se chamam... É aquele rapaz deve saber. Sim, imagem, primeira letra para uma imagem. Essas coisas podem ser delegadas para um role. Vocês aplicam quando precisam. A ideia é, pensem, para terem algum sucesso para esta questão dos usos, é a classe base que faz o trabalho deve ter muitos métodos com relevância semântica que os roles possam manipular com around, afters, befores para alterar o comportamento da classe onde está a ser aplicado. Depois, qual é a segurança que eu ando sempre a falar que isto é um inculto de segurança? Qual é a segurança que isto permite? Quando vocês compõem, aplicam vários roles a uma classe, se esses roles tiverem dois métodos com o mesmo nome, é um conflito. O Musa perde esse conflito em tempo real, em compile time, e não vos deixa prosseguir, porque a partir daí vocês não sabem qual dos métodos é que eu iria chamar. Okay? Existem soluções para lidar com isso. De género, vocês podem dizer, olha, quando aplicares estes roles, o método XPTO de cada um deles passa a ser A_XPTO e B_XPTO. Ou então, na vossa classe, definem o XPTO, que faz o que tiver que fazer. Okay? Ou então, simplesmente dizem, olha, quando aplicares o role A e o B, do B não importa o XPTO. São as três soluções que existem para lidar com o problema. No entanto, essas soluções são todas más. Porquê? Uma das características dos roles é que eles basicamente estão-vos a definir uma interface, uma API para a vossa classe, no sentido em que se a vossa classe, uma classe foi aplicada a um role, e depois mais noutro sítio qualquer que vocês ao usarem aquela classe, um código pode dizer, olha, se esta classe implementar esta determinada API, a classe does o role, ou seja, vocês usam um role como um nome para uma determinada API, então eu sei que posso chamar estes métodos, mas esses métodos tiverem sido modificados de nome, vai tudo falhar. Portanto, regra geral, quando vocês tenham um conflito de roles, isso é a maneira do universo vos dizer que há alguma coisa de errado no vosso desenho. Mesmo. Existem soluções para dar a volta à coisa, mas sinceramente, deem um passo atrás, respirem fundo, bebam um café e pensem no problema. Porque assim, se vocês têm dois métodos que fazem sentido estarem ao mesmo tempo na mesma classe, que têm o mesmo nome e que fazem coisas diferentes, se calhar não deviam ter o mesmo nome. Portanto, sempre que eu vejo alguém a queixar-se, está-me a dar um conflito em role, eu digo, meu amigo, dá um passo atrás. Tens um problema com a tua solução, não é um problema comum. Okay? Portanto, não levem a mal quando eles disserem, não podes dizer isso. Pensem bem. Okay? Normalmente ele tem razão. Regra geral. Tem razão. Okay? Como é que se define um role? É muito simples. O role é exatamente igual a uma classe, com duas exceções. Em vez de usarem useMoose, dizem useMoose role, e não podem fazer no final o make immutable, porque o role não é immutable. Por definição, ele é aplicado, ele está sempre aberto, porque vai ser aplicado a classes. E a classe é que é feita immutable. Okay? Portanto, é exatamente igual com estas duas exceções. De resto, podem usar o as, podem usar o round, augment, inner, tudo. Podem usar tudo que usam uma coisa, exceto tiro. Mas depois de fazer com que uma classe seja immutable, se alteras o role... Não. O role foi aplicado naquele instante, se alteras o role, aquela classe onde já foi aplicada tem a versão antiga. Ok? Definir o role é tão simples como isso. Portanto, já vimos que pode pedir a um determinado para isso, ou seja, quando vocês querem dizer que a classe tem que implementar certos métodos, usam requires como lista de métodos. Okay? No topo do role, requires, blá blá blá. Pronto. E a classe onde isto vai ser instalada tem que ter aquilo. E lá está. A classe pode fazer isso como bem entender. Com métodos, com superclasses, com outros roles, com métodos de handle, whatever. Há aqui
uma questão que é, da maneira como o MUSE está implementado neste momento, em que a compilação é feita depois pela ordem que aparece na package, se vocês tiverem um has e um with, ao contrário, um with e um has, em que o with de um role diz eu preciso do método XPTO e o XPTO é fornecido pelo has que vem abaixo, ele vai falhar, porque no momento em que é invocado o with, o has ainda não foi visto. Portanto, se vocês querem satisfazer um role, as necessidades de um role com um atributo, o atributo tem que ser declarado antes do with. Okay? Um bocadinho chato de vez em quando, ainda não há maneira de dar a volta a isso, eu estou esperançado que isso venha a desaparecer, essa limitação no futuro. Há muita gente que quer que isso desapareça porque não faz sentido, mas ainda não desapareceu. Portanto, a ordem pode ser um bocado importante quando a satisfazer um role será via um atributo, ok? Aí a ordem é importante. Se for um método, não há problema, porque o método é visto no momento em que o próprio está a fazer parsing de tudo. Portanto, quando chegar à altura de invocar o with, ele já sabe quais são os métodos todos que foram declarados ali. Roles, algumas pessoas contaram isto a Abstract Base Classes, ok? De outras linguagens. E então, pronto, não tem Abstract Base Classes, a não ser que vocês espetem lá um die no método. Mas há duas diferenças. Quem aplica um role é obrigado a satisfazer todos os requirements que o role definir. Não podem dizer, o role pede que eu defina o método A, B e C, eu vou definir o A e o B e depois alguém define o C. Não. Quando vocês aplicam um role, têm que satisfazer todos. Okay? Numa subclasse, vocês podiam deixar que, numa abstract base class, podiam dizer que depois a subclasse é que definia o C, não havia problema nenhum. Isto é a grande diferença entre os dois. Exemplos. Agora vamos começar aqui algum tempo. Ver isto. Vou fechar isto. Um role de login. Role, pode dar mesmo na expressão do role, obviamente, não tem cá embaixo o making mutable. Ele está a dizer, eu preciso de um logarit, deste método. Okay? E aqui estou a usar já um bocadinho de mock, da API de mock, que vamos ver mais aqui um bocado, mas só para um pequeno cheirinho, que é vamos buscar o objeto que representa este role e dizemos para cada severidade de tracing plugin, blá blá blá, vamos criar um método chamado log_blá, que tem este código, tá? Self logarit, vem lá acima, categoria, vamos chamar este, tem aqui um método, uma definição para a medição, valor, a implementação de referência deste método, como se verte, feito várias linhas. Se vertem mensagens do resto dos métodos. Portanto, isto define estes métodos log, underscore, tal, neste role. Passa a ter estes métodos todos e precisa do limite. Depois, há aqui outro role. Log array, que define uma native delegation, log storage, que não existe, basicamente não é visível para ninguém. É um array das refs, vazio. O logarit que nós precisamos é um push e acrescenta mais dois coisinhas. Portanto, está aqui o método que o outro precisa. E depois, no nosso target, nós dizemos que, e isto já vamos falar desta limitação, o idlogger array e o idlogger. O que é que está em duas linhas? Isto devia estar numa só linha para ser mais seguro, no sentido de detectar bem conflitos entre métodos que estes dois podem introduzir. Infelizmente, o MUSE ainda não é muito inteligente a apanhar os métodos definidos como handles, ou seja, se eu puser isto na mesma linha, ele não consegue perceber que o método que vem do handles, que está no logger array, satisfaz as necessidades do logger. Porque a ordem que o id faz as coisas
ele primeiro faz as validações com os métodos existentes e só depois é que vai pegar nos atributos e metê-los na classe. É uma coisa que eu já vi ser discutido muitas vezes e ainda não percebi muito bem. Escapa-me ainda um bocado porque é que isto não mudou ainda. Okay? No sentido, primeiro pego os atributos que vêm dos roles e aplico-os na classe e depois vou ver se todos os métodos estão satisfeitos. Se todos os requirements são satisfeitos. É uma coisa que pode vir a mudar, espero sinceramente que não mudar, mas ainda não vi pull requests nem nada para resolver este problema. Portanto, neste momento, se vocês usam, como ali no logger array, atributos para satisfazer requirements de outros roles, muitas vezes vão ter que fazer vários leads para lidar com isso. É uma seca um bocado triste neste momento, mas é a realidade. Okay? No futuro, espero que seja só porque é muito mais seguro e inteligente. Mas com isto vocês depois têm ao criarem um target, eu começo com o array vazio, mas depois podem chamar estes objetos todos, que vieram do role, e se forem buscar o logger events, ele registra tudo num arrayzinho. Aqui podem usar. Portanto, toda a questão, o logger, a API veio do role logger e a implementação, onde guardamos aquilo, veio do logger array. Vieram de 2 sítios diferentes. Um sistema de plugins. Imaginem que vocês têm vários plugins. James, Johnny, Mário e Monty. Okay? Todos eles são um plug, extends plugs, e todos eles implementam vários roles, quer talk, quer walk. Okay? Se nós formos ver estes roles, são vazios. Apenas têm um required. Se necessitam um método. Ou seja, estes roles não definem uma implementação, definem uma API. São o mais próximo com interfaces de Java, por exemplo, que vocês vão encontrar. Ou seja, todas as pessoas que disserem eu implemento este does can walk, nós sabemos que ele tem um walk, um método walk. Vocês estão a prometer a quem quiser verificar será que este objeto respeita este role? Então este objeto implementa esta API. Ok? E então, cada um deles tem alguns roles, são mix and match, e cada um deles implementa o método necessário. Okay? E como é que isto pode ser usado? Por exemplo, o plug, que é a base de todos, apenas tem uma ligação ao runner, foi só para ter qualquer coisa. Como é uma relação hierárquica, um runner pode ter vários plugs, é o weakref para não ver ciclos. E depois o runner. O que é que o runner faz? Primeiro, eu uso o módulo pluggable para ir buscar todos os plugs. Ou seja, tudo que está dentro da DSV plugs é, quando eu invocar este nome, ali à frente tem um require. Quando eu invocar o plugs, é invocado aqui embaixo, aqui embaixo. Ele carrega todos aqueles plugins que existem naquela diretoria, portanto, se você acrescentassem mais plugins via outro módulo, todos eles eram carregados. Okay? E, portanto, há aqui uma plugin classes, mais uma vez, native delegation, que é um array de class names. Ou seja, eu chamo o plugs com... Isto devia ser uma invocação de um método, shift second plugs. Okay? Estou a invocar como uma função, porque é uma daquelas coisas chatas que é o namespace auto-clean limpou o plugs. Não é um método, era uma coisa importável. E então eu perdi o método plugs. Não posso chamar de plugs porque ele não existe. Então tenho que chamar como função. É daquelas coisas que a me dera que o namespace auto-clean tiver um accept para excluir. Então tenho que ver isto tudo. Mas basicamente, esta lista dá-me todos os plugins que estão carregados. Existe este método que é acrescentado à minha API, que devolve todas as classes, os nomes das classes. E depois tem aqui em cima o plugin. Okay? Que a única coisa que faz é quando vocês chamam plugins, reparem que o plugin não é um nome que vai ser invocado este element. Ou seja,
Se vocês tivessem aqui um read-only e chamassem plugins, recebiam uma referência para um array, que é o tipo um array ref, não é? Ao esconder este plugin, se couber, e definirem um handle de plugins para elements, o elements tem a vantagem de que devolve uma lista direta. Portanto, é mais fácil de escrever código, podem iterar diretamente num for, em vez de estar a pôr arroba, chavetas e lá dentro para referenciar o array ref. É só para ser mais simpático a API. Mas basicamente este, por ser lazy do plugins, o que é que faz? Vai buscar os roles de plugins aqui embaixo e cria uma instância deles. Ou seja, o plugins é uma lista de objetos de plugins e o outro é uma lista de classes, ok? E agora como é que isto pode ser usado? Esta classe, este método, plugins with, vocês podem dizer, dá-me todos os plugins que implementem um determinado role. O que ele faz é, para não estar sempre a escrever este role scan, espaço aqui, depois faço assim. Todos os plugins, grep, os que façam este role. Ou seja, vocês têm uma lista de plugins carregados em memória e ao chamarem plugins with jump, ele devolve apenas aqueles que implementam o jump. Estão a usar roles para fazer tag, para dizer este plugin implementa ou não uma determinada funcionalidade e que depois pode ser usado. Isto é um método auxiliar para implementar estes. Vocês podem ter um jump, um talk, um walk e dizia para todos os plugins que implementam o jump, vamos chamar o jump e fazer qualquer coisa com os resultados. Ou seja, se tivessem um sistema qualquer, isto era um método semântico, ou seja, formato ao documento. E o formato ao documento era fase, preparação, parsing, formatação de blocos, junção de tudo, reorganização, etc. Tinham várias fases, em que cada uma dessas fases era, vai buscar todos os plugins, com o tipo para aquela fase, e implementa um método que podia modificar o documento que estava a ser processado nesse instante. Ou seja, é um sistema extensível em que vocês podem dizer, querem aplicar mais um plugin na vossa solução, instala o módulo e já está. Porque ele declara, esse plugin declara quais são os roles que implementa e eles são selecionados aqui automaticamente. Se vocês quiserem se dar ao trabalho de ver o Distzilla aqui dentro, é um sistema que faz tudo, desde ter uma diretoria com uma data de cheios até gerar uma distribuição pronta a meter no cpan. Tudo, desde acrescentar ficheiros que faltam, gerar ficheiros, alterar o pod para que fique consistente, reescrever o pod de forma de já ir buscar a documentação de cada método, etc. Tudo isso é feito com uma função deste género. E dezenas e dezenas de plugins. Vocês querem, por exemplo, que no vosso pod apareça sempre uma secção GitHub, em que ele vai buscar o repositório e os endereços todos à própria diretoria, ao remote do ponto .git que tem na diretoria? Há um plugin para isso. Que diz, eu apareço quando estiveres a manipular o pod e deixa-me acrescentar uma secção. Quer dizer, é o melhor exemplo de plugins que existe neste momento. Para não ser precisarem de sistema com plugins, é o que eu recomendo que estudem. Está brilhante. Mas a lógica resume-se a este pedacinho e este fora ou filtragem. É só isso. Plugins. Scanner. Lembram-se do scanner que nós vimos há bocado? Eu converti em roles. Imaginem um scanner em memória. Tem uma queue, tem um sim e tem um counter. E basicamente cada um desses, o counter tem aquele pedacinho que nós vimos há bocado, só que é isolado. O queue tem um pedacinho também igual e o sim tem um bocadinho. Okay? E depois há o scanner, que é o códigozinho que nós vimos, exatamente igual, o callback fica aqui, que é comum a todos, e apenas ele diz, eu preciso disto tudo. Se me des estes métodos, eu tenho o scanner implementado. Basta foi pegar naquela classe que nós tínhamos tudo a monte e separar em cada role. E depois o memory scanner, a implementação disto tudo, é dizer, vai buscar a implementação e vai buscar a lógica. Mais uma vez está separada por causa daqueles métodos são todos definidos como handle de um atributo e por isso eu tenho que os criar na primeira vez para depois serem satisfeitos no segundo. Mas that's it. Eu peguei nos copy-paste dos testes e fiz a mesma coisa. Mas depois vamos criar um scanner em Redis. Redis key, Redis sim, Redis count.
O counter, ele assume que existe alguém que lhe dá uma ligação ao Redis. E há aqui uma coisa que eu depois vou explicar para o que serve. Mas basicamente, item count vai buscar o item count, incrementa o item count, e se não estiver em modo worker, faz reset ao item count a 0 quando for necessário. A queue é uma lista, rpush do que receberem, next item. Se eu estiver em modo worker, basicamente o blcop é blocking, ou seja, eu vou buscar uma coisa aqui, se não estiver lá nada, eu fico bloqueado à espera, daqui por essa. Okay? E a única coisa que eu faço aqui é que, se ele estiver em modo worker, ele bloqueia para sempre, se ele não estiver em modo worker, ele devolve, passado um segundo, sai daqui. E depois devolve o item que encontrou. Okay? Isto é só lidar com a maneira como o blcop funciona. E o sim é um set, acho. Vocês dizem, se é um membro, se no hash sim existe o membro, para visitar eu acrescento o membro ao hash sim e o reset é apagá-lo. Mais uma vez tem ali a proteção do worker, vamos ver porquê. Ok, mas basicamente depois vamos ver aqui o testado. Ok? O memory scanner e o Redis scanner são exatamente iguais. Eu até pedi reutilizar os testes de trabalho, mas usam o mesmo walker e tudo. Só que toda a lógica de onde é que é guardada a informação está no Redis. Okay? O que é que isto é giro? Se vocês terem aqui este scanner, que é o quê? Um .pl, tem o grafo que estava nos testes, tem o walker, que é basicamente a mesma coisa, só que tem mais um print standard error. E o que ele faz é apenas ligar o work mode. Okay? Vocês têm um scanner paralelo. Em que não está no 4. Ok? Vocês podem arranjar scanner 1, scanner 2. Ok? E vou usar aqui o Redis Queen só para que não tenha mais coisa. Aqui. Vou apagar, porque ele já visitou o sim nos meus testes. Ok, é o push para a queue do lado. E os dois workers em paralelo foram buscar cada um os seus. Querem acrescentar mais um worker? Acrescentam mais um worker, tiram um workers e funciona. Portanto, só por extraírem aquela composição, acrescentam um bocadinho de paralelismo à coisa se precisarem. Bastou. Reparem, o scanner em si, a implementação do scanner não usou uma linha. É o mesmo rolo dos pontos de scanner. Depois, a implementação que vocês lhe deram é que permite-vos criarem, quantos workers a fizerem, deem um URL e substituem o walker por um HTTP GET e pronto, tem um scanner de HTTP paralelo. Ponham quantas máquinas precisarem. Esta é a parte gira, que é que vocês podem extrair o funcionamento do scanner que está aqui neste rolo. A única coisa que ele tem é dar-me um callback e dar-me aquelas pessoas todas e eu faço isto. Nesta lógica, apliquei. E se quiserem, se não gostarem de Redis e quiserem MongoDB, ou MySQL, ou PostgreSQL, só tem que implementar aquelas pessoas lá acima. Compor unidades reutilizáveis. É giro quando chegam a soluções deste género. Depois já tem a data de power. Nós vimos ali em cima nos plugins que usávamos roles vazios como tags. Basicamente isto é mais uma demonstração de uma situação, só que do ponto de vista de quem utilizaria. Imaginem que tinha uma tag binária, uma tag texto, e o compressor dizia, quando eu receber um item, se o item fizer does binary tag, faço qualquer coisa, se fizer does text tag, faço outra coisa, e se não tiver nenhum dos dois, ou seja, a maneira de usar essas tags seria código deste género. Ou seja, neste caso, eu estou apenas a devolver, mas poderia dizer, se ele tiver binary tag, ele invoca um método diferente do que se invocar no text tag. Mas é só este padrão de usar tags vazias, tem uma vantagem muito grande, que é a documentação do que é que significa ser um binary tag está aqui, está centralizada.
vocês podem documentar aqui e dizer quando o teu objeto que está a flutuar no meio do vosso sistema precisar de fazer certas coisas, aplicas-lhe este role e está aqui a explicação do que é que vai acontecer com ele, por ele ter este role. É uma maneira de centralizar lógica de negócio, no sentido em que eu sei que a explicação do que é que significa ter binary role está num só sítio. E da mesma forma que vimos há bocado os interfaces, que é, imaginem, um transactional é uma API que obriga-vos a ter três métodos e tem um objeto que os tem, faz o id, e outro que não os tem. E se este precisa de um objeto que os faça, basicamente está a validar uma API. Basicamente é dizer, eu quero que este objeto tenha uma determinada API. É outra maneira de usar roles para definir APIs. Highlander. Isto é só um exemplo de... Isto é o mais próximo que podem chegar ao ego em termos de software, que é o seguinte. Imaginem que vocês têm um role que é, eu quero guardar numa base de dados uma estrutura, persistência. E vocês dizem, as minhas classes só podem ter uma maneira de guardar na base de dados. Ou usam DBI, ou usam MongoDB, ou usam Redis, ou usam o que quiserem, mas só podem ter um. Então vocês querem impedir que o utilizador não consiga aplicar vários roles de persistência a uma só classe. Okay? Como é que fazem isso? Primeiro definem um role vazio, um tag, quer dizer, persistência de estruturas, de hashes. Okay? O teu objeto só pode ter uma destas. Okay? E como é que vocês garantem isso em dois roles diferentes? Isto era Redis, este era MongoDB. With H excludes H. Vocês dizem, eu implemento aquela interface, mas também não sei que mais ninguém o implemente. Okay? E depois, se vocês numa classe se fizerem só um, porreiro. Se fizerem dois, ele vai queixar-se de compile time. Se vocês não fizessem este truque do excludes, o que ia acontecer neste caso é que ele iria se queixar que um determinado método qualquer estaria duplicado. Este método aparece em 2 sítios. E isso funciona e impedia-vos na mesma, exatamente o resultado final, que era eu não conseguiria aplicar estes 2 roles simultaneamente. Mas a mensagem de erro, neste caso, é muito mais explícita. Ele diz-vos que vocês não podem juntar estes 2 roles porque eles implementam o mesmo role cá. Em vez de vocês terem uma mensagem de erro a dizer eu não posso implementar estes 2 porque aquele método é partilhado, e vocês, é método é partilhado, não dá para implementar. Aqui a mensagem é ligeiramente mais específica. Diz-vos, não podem juntar estes 2, aplicar estes 2, porque eles ambos implementam aquilo. É uma questão apenas de documentação, mais nada. É a única razão para usar um pattern, uma coisa do tipo Highlander, deste género, é exatamente para isso, mais nada. Okay? O resultado final era o mesmo, não vos deixam implicar, mas aqui é mais bonitinho. Uma coisa também que vão ouvir falar muito, traits, já apareceram na divulgação nativa. O que é um trait? Trait é um role. Bom, é declarado da mesma forma, é exatamente igual, tem exatamente as mesmas características, é tudo exatamente igual. São roles. A única diferença é os roles são aplicados a classes. Vocês têm uma classe e aplicam um role. Os traits são aplicados a instâncias. Vocês têm um objeto, uma instância, e podem aplicar roles e modificá-lo apenas àquela instância. Se vocês tiverem 2 objetos pessoa e aplicam num deles uma instância chefe, e apenas aquela instância ganha novos métodos ou novos atributos. Ok? Se vocês têm uma coisa, já como é que eles fazem isso? Internamente, a única coisa que eles fazem é criar uma classe anónima que acrescenta mais um role e depois faz um rebless do objeto, se quiserem, portanto muda a classe do objeto. É um bocadinho esquisito, mas funciona. E porquê que isto é útil? Primeiro, certos roles podem ser só necessários em ocasiões especiais. Imaginem que vocês têm um objeto que representa um cliente que está autenticado no vosso sistema. E o cliente está com dificuldade e, portanto, vocês querem aplicar um role tracer. Que tudo que ele faz vai parar, tipo Big Brother, vai parar numa base de dados qualquer. Vocês podem consultar online. Tudo HTML que ele vê é posto na vossa base de dados para vocês praticamente conseguem fazer play-by-play do que é que ele fez no site. Ok? Quando aparece um request no HTTP e dizem este gajo não está em modo tracer.
pegam no objeto de coisa e aplicam no role tracer. E a partir daí, todo o funcionamento daquele objeto, quando ele gera os erros de JavaScript, que me passa aquilo, este gajo tem tracer, então há mais um before ou um after, que muda, olha, pega lá, põe lá mais este pedacinho de JavaScript lá no HTML que recolhe todos os mouse movements e coisas do género e manda isso para o servidor remoto. Aplicar um role na instância. Um thread. Portanto, é para isso que serve. Okay? Internamente é esta martelada que eu faço. É muito giro. Porque há duas formas de aplicar isto. Das duas uma. Ou vocês há uma situação muito pontual, querem martelar uma coisa qualquer rápida e querem aplicar um role na instância e esquecer o assunto. Tem o Move Utils. Tem dois, Apply All Roles e o With Thread. Basicamente, o Apply All Roles tem um objeto, tem uma lista de roles e ele devolve o objeto com os roles aplicados. That's it. Porque é que tem uma inflexibilidade? É se um desses roles tiver um atributo que é required, o objeto já está criado. Não há maneira de definir qual é a inicialização desses atributos required e ele falha. Morre. Portanto, nessas alturas o que vocês fazem é o iterate. O iterate basicamente é dão-lhe uma classe, dão-lhe um conjunto de atributos e ele devolve uma classe nova. E sobre essa chamam new para obter o objeto. Portanto, não é tão flexível no sentido em que se vocês já tinham um objeto criado, têm que recriá-lo, têm que fazer um clone sobre uma nova classe. Portanto, é um bocado chato. Portanto, se o apply roles é muito mais útil, mas os roles que aplicam estão limitados no sentido em que não podem ser required, ou então, se forem required, tem que ter um default para um user. Okay? Não há maneira de inicializar atributos na altura em que fazem o apply. É só essa a limitação. Portanto, tem que jogar com essas duas coisas. Isto é muito poderoso, mas tem essa limitação. Se não, se vai fazer parte da vossa API oficial, ou seja, em certas situações vocês definem uma classe user e em certas situações há certos... imaginem que vocês têm o user e quando ele entrou numa determinada secção do site, ele é admin de uma coisa qualquer. Ou seja, quando ele entrou fez um HTTP request para aquela zona do site, vocês têm o user e dizem, não, espera um bocadinho, tu és antes with roles, tens que ter estes 3 ou 4 roles. Ou seja, o objeto é um bocadinho mais. Ok? Vocês aí podem usar uma coisa que é o MuseTraits, que acrescenta um método chamado WithTraits, e que vocês chamam de classe, WithTraits, quais são os que querem, sempre new. E ele esconde basicamente este WithTraits. É um rolo. Isto basicamente é um rolo que esconde aquilo. Mas é simpático. Ok? E isto, vou mostrar para... O user normal, um processo de login password, de login debugger, tem um role que acrescenta uma callback, que around login chama, se o login falhar, eles chamam de bad login callback. É só isso que ele faz, portanto. E a versão with traits é só isto. Quando vocês querem usar bad login callback, é apenas registrar as coisas. Tem o user, login falha, não aconteceu nada, mas se vocês fizerem apply all roles, isto vai falhar. Porquê? Porque este login é required, portanto falha. Vocês têm que criar uma classe com os traits que precisam e criar um objeto. Aqui. Aí falhou só, se não esquecemos de tudo, só lá. E a partir daí, quando invocarem o login como uma password falsa, o tal callback é invocado e nós registamos. Este login falhou e podemos pôr registar. Olha, este que usou está a tentar autenticar-se e está a pôr a password em minúsculo. Mas basicamente era. Vocês podiam dar só o limite de contabilizar, e devem fazer isso de qualquer forma, mas tentativas erradas de login excessivas, e à segunda aplicando um rolo. Por exemplo, para que impede dele tentar autenticar-se novamente para a proteção de DOS. Proteção de DOS com traits. E como é o MuseTraits, apenas que fazem assim. Isso é esta sintaxe. É um bocadinho super sintático só para esconder um bocado aquelas coisas dos úteis. Não, não. É exatamente igual no fundo. Ok? Traits tem algumas.
Há um sistema que é, tanto o Maven como o Poet. O Poet é uma framework web que usa threads extensivamente para... Vocês podem dizer, eu quero use objetos de request, quero sessão, quero automático decoding para o TF8 ou whatever, é tudo com threads. Vocês definem na configuração o que é que deve ser aplicado e com que parâmetros, e ele faz o with-thread disso tudo, e depois no new passa os parâmetros todos. E tens um objeto feito à medida com base no fecheiro de configuração. Queres acrescentar mais uma opção nos teus web requests de, sei lá, acesso direto à base de dados, ou uma caixazita do DBH, mais um thread que é aplicado, faz isso. Portanto, tem alguma... o Poet é capaz de ser a implementação que faz uso de threads que eu conheço no Cipano, que tem mais piada de estudar que alguém de threads. Ok, eu vou agora passar muito rapidamente em dois, porque não é nada de especial os tipos menos. O sistema de tipo de Mousse é muito simples e não é um sistema de tipos como se uma linguagem Haskell. Vocês não podem declarar uma variável com um determinado tipo e esperar que o Perl internamente garanta que aquilo tem uma implementação em particular ou que valida as coisas de uma certa forma. Não. Os tipos em Mousse são apenas um glorificado validador de input. Não é nada. Okay? Vocês definem um tipo, definem o que é o input válido para aquele tipo, podem definir algumas regras de conversão, that's it, não faz muito mais do que isso. Este sistema é daqueles, esta parte do Mousse é a parte menos conseguida neste momento, é a parte que as pessoas estão mais descontentes neste momento e é a parte que possivelmente vai mudar em breve. Se bem que backward compatible, portanto, se quiserem começar a usar, não perdem nada. Ou seja, vai aparecer um novo sistema de tipos em paralelo e não é substituição do que existe agora. Os UPs, o suporte de tipos que existe no Mousse é bom, a implementação dos tipos que foi feita em cima desse suporte é que é deficiente. Aqueles tipos que vocês têm visto, string, int, etc., são globais. Se vocês começarem a mexer com esses tipos, estão a mexer toda a gente que usa o mesmo tipo de string apanha com as vossas modificações. Portanto, isso é mau. Qualquer coisa que seja global é mau por definição. Okay? E, portanto, apesar de haver muita documentação online, está a melhorar, que descrevia como estender o sistema de tipos usando strings, a documentação está a ser toda reescrita para usar bibliotecas de tipos. Ou seja, que vocês definem os vossos tipos isolados num namespace, num package, praticamente pronto, e eles o que vocês fizerem aí não tem impacto sobre os restantes utilizadores do sistema de tipos dentro da mesma aplicação. Ou seja, se vocês forem buscar um módulo ao Cipano que também usa tipos, têm a garantia que, se usarem ambos este sistema, os vossos tipos não interferem com os deles. Ok? E, portanto, a documentação está a mudar toda para focar nisto. E neste momento ainda é um Mousse X, mas provavelmente vai passar ou para Core. Só não vai passar para Core porque eles ainda não estão contentes também com o que segue, portanto vai passar outra cópia. Mas se fizerem type, se usarem isto, usem isto, não pensem mais nada. Foquem-se nisto, ok? O que é que isto permite fazer? Permite definir tipos nossos, criados à medida para vocês. Permite importar tipos de outras bibliotecas de tipos que vocês podem estender e fazer subtipos deles. E definir regras de validação, com mensagens de erro próprias, ou então definir mesmo enums e ducktypes, enums de género. Este atributo só pode ter estes 4 ou 5 valores. E o ducktype é este atributo que recebe objetos que tenham estes métodos. Ducktyping. E a parte correta é que também podem usar classes que não são Mousse como tipos. Já vamos ver um exemplo que vai poder isto tudo. Conversões automáticas é de género. Imaginem que vocês têm um tipo data, datetime, e onde aceitam um tipo de datetime, vocês podem dizer, olha, se me passares um hashref, eu vou usar isso como os parâmetros para o construtor do datetime. E crio o objeto datetime transparentemente. Ou seja, permitem dizer, eu quero um tipo de datetime, mas se me passares um de outros tipos, automaticamente eu faço a conversão. Olha, se me passares um inteiro, eu assumo que é um epoch e chamo-lhe, faço um datetime a partir do epoch, por exemplo. Ou se passares uma string, eu assumo que é uma string num dos formatos que o datetime format, datemanip ou dateparse suporta. Okay? Vocês podem definir regras de conversão conforme as necessidades. Se quiserem usar estas regras de conversão, têm que ligá-las explicitamente por atributo com o coerce a 1. Porquê? Porque pesquisar, olha, isto não faz match com o meu, vamos à procura de outras regras que façam match,
essa parte de vamos à procura de outras regras para automáticos é um bocado longa. E, portanto, tem que explicitamente dizer. Ok? Declaração de tipo de uma coisa deste género. Eu declaro estes tipos meus. Um telefone PT, versão mobile, versão nómada, um phone book, dos endereços, e um website, por exemplo. Vou importar um tipo de datetime, desta biblioteca que já está definida no CEPAM, e dos core types do MUS, importo estes três. Isto é só algumas coisas para reutilização mais abaixo. Um prefixo internacional é o 00 ou mais, e o prefixo português é o prefixo internacional 5351. E aqui é uma pequena regra que, para limpar um telefone, um input, eu tiro tudo que é espaços, converto letras para números, segundo o T9, não é? E se não tiver um prefixo internacional, eu espero que 351. Ok? E devolvo o valor final. É uma regra só de limpeza. Com isto, defino um subtipo de string chamado phone PT, em que eu tenho que fazer match com o meu prefixo internacional, opção, não vamos obrigar as pessoas a pôr 351, seguido 9 dígitos. Okay? E depois no telefone tal não vai ser tudo. Coerce, converte. Se em vez de um phone PT apenas com uma string, ou seja, se ele falhar isto, ele vai à procura de outra e vê, isto pode ser uma string, faz match com uma string, então usa o clean phone para converter no phone PT. E depois de fazer isto, aplica novamente a regra. Ok? Portanto, tem a segurança de que os coerces têm que passar ainda na segurança. Depois, vamos criar um subtipo de um telefone em que apenas o primeiro dígito tem que ser um 9. E, infelizmente, isto é idiota ainda. Tem que repetir a coercion, porque, apesar do subtipo, os subtipos não herdam as coercions, infelizmente. É uma limitação idiota, portanto temos que repetir sempre. E o nómada é a mesma coisa que uma base, que é um 3. Um telefone velho. Mesma coisa que coerce. Um phone book. Href de fones. Ou seja, vocês têm o nome da pessoa, depois cada pessoa pode ter vários números de telefone, mas todos têm só um telefone. Num forço mobile, etc., tem um phone, é genérico. E se vieram... Isto, infelizmente, não faz nada. Reparem, se vieram as href para um phone book, eu devolvo. Porquê? Isto é mais uma limitação. É para eu poder ter coercions no phone PT, aqui em cima, tenho que ativar coercions no phone book. E para ativar coercions no phone book, tenho que ter pelo menos uma regra. Portanto, eu ponho uma regra vazia. É mais uma das limitações idiotas do tipo atualmente. Não sei se é necessário. Se eu dissesse coercions, está ativado. Mas, infelizmente, temos que definir uma regra que não faz nada, devolve e recebe, só para poder ativar. E mesmo assim tem um bug, que é os dois testes que nós dizemos que eu vos dei, que estão dentro do to-do, é porque ele não aplica as coercions a este nível. Aplica se o phone PT for primeiro, mas não aplica se estiver cá dentro. Aplica as validações, no phone PT vai aplicar isto, mas não aplica isto. É uma das limitações idiotas também nos tipos. E aqui em baixo temos mais um, que é a questão do date type, só para experimentar. O birthday extende date type, em que não pode ser no futuro, se ele não achar amanhã é um bocado complicado. E se vier um href, aqui eu poderia acrescentar coerce birthday from int epoch, coerce birthday from string date parse. Portanto, e depois, para usar, tão simples como, eu aqui para ocupar um bocado de trabalho, usei um daqueles teste default, quando tem compromisso em todo lado, só para simplificar os testes. Da minha biblioteca tipos, importo os que eu preciso. Também vou precisar do string das coisas. Não sei se está completo. Birthday, só. Tem que ter todas as cores e das coisinhas. Reparem que não tens aspas agora. No momento em que vocês usaram este coisa, ele criou estas bad words para vocês, portanto, são validadas em compile time. Se vocês tentarem usar um tipo que não importaram, é erro. Okay? Portanto, tipos têm
Se formos agora aqui a listar muito rapidamente. O birthday, se passarem uma coisa no passado, no futuro, queixa-se, não é? Mas já nos telefones podem dizer Alcephone 253/34 e ele transfere para o 351, blá blá blá. Portanto, suporta essas coisas todas. E já se puserem no espanhol, ele diz que não passa constraint, 34 falha. Se quiserem um mobile phone com 253 também falha, e um VoIP com 93 também falha, 503. O phone book está em tudo, lá está, não funciona, porque isto, teoricamente, devia dar origem a qualquer coisa deste género. Eu não fui calcular os telefones, porque estava à espera que ele nos desse os erros primeiro, mas na realidade ele consegue validar isto tudo. Se eu puser aqui um mais 21, um número correto, ele deixa-me passar nos testes todos. Mas não aplica as coercions para converter aquilo num número certo. Infelizmente. No entanto, por exemplo, se lá está a ter aqui o mais 34, ele falha, porque o 34 está de mal. Portanto, ele consegue validar subtipos lá ao fundo naquela estrutura, mas não consegue fazer coercion deles. Muito rapidamente, porque eu quero vos mostrar depois umas coisas extra no final. Vou só falar do MOP, muito ligeiramente, porque já apareceu várias vezes durante esta apresentação. Internamente, para cada classe, vocês tenham para cada atributo, vocês tenham para cada método, role, instância, tudo isso tem, a nível do MOP, a nível dessa API, um objeto. Se vocês tiverem uma classe e chamarem o meta, obtêm esse objeto daquela classe. E a partir daí tem uma API para... Podem ver de que métodos é que existem, podem criar novos métodos. O MOP basicamente dá-vos uma API para fazer um sistema de objetos. Se vocês hoje pegassem no classe MOP, que é o MOP que o Mousse usa, e podiam criar o vosso próprio sistema de objetos, usando apenas essa API, em que definiam vocês as regras de como é que queriam que esse mundo se portasse. O Mousse é apenas um sistema de objetos possível de todos que o MOP poderia suportar. A vantagem é que o vosso sistema de objetos e o Mousse conseguiriam trabalhar, porque o classe MOP tenta e pede-vos que respeitem certas regras, segundo aquelas coisas, para que eles sejam chamados MOP compatible. Ou seja, desde que vocês usem um MOP que seja compatível um com o outro, podiam usar classes com os outros transparentemente. Isto é importante, essa coisa, porque para o próximo, para o 18, em princípio, se tivermos sorte, vai aparecer um MOP, uma API destas, no core do Perl. E assim desaparece a classe MOP, o Mousse passa a usar isso e deve ganhar um speed decente. Ok? Eu só pus dois exemplos muito simples para vocês quiserem ver, mas eu não vou focar muito nisso, porque, tirando aquela coisa de acrescentar métodos, regras já não se usam. A não ser que vocês estejam a fazer extensões do Mousse X, não usam muito. O dumper, um dumper assim de MOP. O target é uma classe. Portanto, é só, vocês criam um MOP dumper, um objeto desses e passam um target que querem investigar. E isto aqui é apenas uma caixa para guardar um objeto meta associado. Não. É para ser mais fácil escrever estas coisas aqui embaixo. Mas se vocês quiserem os métodos, podem buscar ao método daquela classe get method list. Ele devolve uma lista de métodos. Se quiserem buscar os atributos, get attribute list. Se quiserem todos os atributos, os get attribute list define apenas aqueles que foram implementados na classe ou que foram importados via roles, aplicados via roles. Não define os atributos que vieram de superclasses. Para isso usam o get all attribute. Ou então, se quiserem ver a ISA, todas as superclasses da vossa classe, também tem aqui o lineares ISA. Portanto, nós nos exemplos do logger, por exemplo, dos roles do logger do 4.2, vimos uma maneira de 4.2 ou 4.3, vimos uma maneira de acrescentar métodos com o add method. Da mesma forma que existe add method, existe add attribute. Okay? Portanto, se vocês precisarem de uma forma programática de acrescentar métodos e acrescentar atributos, é trivial de o fazer acedendo ao meta e chamando os métodos corretos. Eu não vou entrar muito nisso porque é a utilização. Eu confesso-vos, se fizer isso uma vez em trabalho real, é importante se quiserem fazer extensões. No dia a dia
não tenho visto muita utilidade. É ótimo que esteja lá se for necessário, mas ok? Ok. Com isto, tenho concluído o que vim apresentar. Eu tenho mais 2 ou 3 exemplos que são só para, não tenho explicações de slides, é só para vos mostrar, porque são coisas que eu uso no dia a dia e que vos podem dar jeito e poupar trabalho, principalmente uma delas, ok? E vou só aproveitar os últimos minutinhos para vos mostrar isso muito rapidamente. Okay. A primeira classes. Vocês no topo das vossas classes todas, daquelas destes exemplos todos, têm visto use mousse, ok? E depois se quiserem usar uma data de extensões do mousse, têm que pôr em todas elas use mousse as default blá, ou atributos shortcuts, tem que estar sempre a escrever a mesma história. Tem que pôr o namespace clean, tem que se dar ao trabalho de pôr essa tralha toda. O que vocês podem fazer é criar o MyMousse Rules, as vossas regras de mousse, para o vosso projeto. Eu normalmente tenho por projeto uma classe, é um mousse, é 2 mousse, é whatever mousse, para que use e essa classe no topo de todas as minhas classes. Em vez de ter lá use mousse, tem use MyMousse. Okay? E o que é que eu posso fazer? Basicamente posso aplicar uma data de coisas. Neste caso, neste MyMousse Rules, eu digo, olha, primeiro, nem tens de compilar isto, não falo abaixo de 5.14, vale a pena. Primeiro, quero o F8, o warning, blá blá blá. Carrego estas classes, mas repara, sem as importar. É só mesmo para carregá-las para a memória. Ok? No exporter e no exporter. Mais uma vez, no cleanup, é só mesmo importar. E depois, isto é um bocadinho copy-paste de outras pessoas e vão testando, porque algumas têm que ser aplicadas no OLS, outros são traits, portanto tem que ler um bocado a documentação para perceber onde é que tem que aplicar, mas funcionam todas depois de uma forma mais ou menos consistente. Basicamente o que eu digo é o seguinte, olha, a minha MyMousse Rules é como se tivesses feito use de mousse, do mousse atributo shortcut e do mousse strict constructor. O strict constructor basicamente diz, se vocês tentarem passar um atributo no new que não esteja definido num dos meus atributos, morre. Só podes passar coisas que eu tenho definido. Okay? E depois acrescenta já agora uns aliases em todos os atributos undef tolerant. O que isso quer dizer é que se um atributo, todos os tipos que fazem is a string, em qualquer um é como se estivesse lá is a string ou undef. Em que basicamente se recebes um undef, é como se não tivesse vindo nada. Isso é algo útil quando vocês recebem inputs de outros sítios e que querem ignorar o undef naquele atributo. Okay? Dá-me alguma flexibilidade em alguns sítios. Há pessoas que não gostam porque acham, não, tens que validar tudo que é entrado. Também tem mérito, mas há sítios onde eu gosto de ter isto. Se não quiserem ter na classe geral, tem o MyMousse Rules undef OK. E tem uma segunda classe que usam necessário. Portanto, vocês podem encadear estas classes quantos níveis precisarem. E depois, num init method, não é num import, é num init method. Este init method é fornecido pelo mousse exporter. Vocês podem aqui o setup, ele é que cria um import com isto, e depois ainda vos dá uma maneira, olha, já agora se queres fazer mais uns inits, tens aqui um sítio onde podes fazer. O que é que eu faço? Ele é simpático comigo, qual é o target onde eu tenho que pôr as coisas. E digo, olha, quero em todas as minhas classes o ordem strict, o TF8 e garantir que temos em 5.14. Desculpa, não é garantido. Quero que todas as features do 5.14 estejam disponíveis nas minhas classes. Ou seja, todas as classes que usarem mais no Rules têm warnings strict, já tínhamos dizer force, tem o TF8, ou seja, todo o código tem, o fecheiro tem o TF8, o Perl percebe isso, e além disso o say, o switch, o given, o when, o given, o when e o slash como defined hora, todos esses operadores novos estão automaticamente disponíveis. Gosto muito de try-tiny e, portanto, exporto logo. Ou seja, todas as minhas classes imediatamente têm try-tiny disponível. O try, o catch, e o outro que eu já não lembro. E tenho que garantir que o boost está inicializado e que este é importado corretamente. E também isto. Namespace autoclean import naquela classe. Ou seja, nas minhas classes eu não tenho que preocupar com namespace autoclean. O que eu gostaria de ter aqui também era o make immutable by default, mas isso infelizmente não é possível. Mas uma classe dessas nos vossos projetos é essencial.
Porque vocês podem mudar a política de todos os seus objetos num só sítio. E poupam de trabalho total. Porque se eu tivesse que escrever esta coisa toda em cada classe, era um bocado chato. Uma coisa que eu não uso, mas que já usei, mas só para saberem que existe. O Musef declara uma extensão que vos acrescenta uma data de sintaxe, tipo classe, method, com tipos e parâmetros. É tipo, nada disto é um software também compilado. Portanto, é apenas uma maneira, se vocês quiserem usar um plano um bocadinho mais alto nível ainda, tem esta Musef declara, que é razoavelmente estável e que funciona. Escreve isto de forma um bocadinho mais. Tem os befores na mesma. Reparem que não tem subs aqui pelo meio. Ele não precisa de ser before, sub, blá blá blá. Os parâmetros automaticamente são colocados do self automático nestas coisas e nestes também. Não foi preciso declarar nem. Portanto, é uma layer de sintaxe. Se não quiserem ser tão agressivos com a sintaxe, com o sucarzinho, há a versão que eu uso. Method Signatures, que vos dá parâmetros posicionais, que serão automaticamente, tipos, e dá, esqueci-me por aqui, dá parâmetros aí por nome, se vocês puderem, 2 pontos, $greeting, ele assume que é para receber um hash, que tem um greeting, fat comma e o nome do greeting. Portanto, trata de fazer parsing dos parâmetros todos, e reparem que tem um method, que automaticamente cria um self, e um fang. Que é só uma função. Este eu uso de produção é muito fixe. E por último, tem aqui um modo que não está a subir outras coisas. Isto é a versão. Há uma versão Mousse, Method Signatures, em que podem fazer coisas do género. O age, lá está, é um atributo com o nome, é um inteiro, e além disso tem que ser maior que 0. Ok? Tem valores para omissão, outros também têm. Portanto, pode fazer assim coisas muito mais escritas. Eu não uso este, uso o anterior, que é mais simples. Por fim, a última coisa, que esta é útil, mas eu confesso que ainda não me habituei muito a usá-la. Não porque não funciona, sei, muita gente pode gostar de execução, mas vocês podem usar este módulo, esta extensão, que vos permite criar roles com parâmetros. Ou seja, em vez do role estar definido aqui, vocês podem declarar parâmetros, um parâmetro de nome, e depois dizem, este role recebe os parâmetros todos. Basicamente isto é como se fosse um as para um objeto, que depois vai ser passado como primeiro argumento aqui. Esse pname basicamente está a ser acesso a este. E reparem aqui, podem ser required, podem ter defaults, podem ter builders, podem ter o costume. Okay? Então vocês dizem, ok, este role parametrizado vai ter um atributo com o nome que tu escolheres e passares, vai ter um increment name com o nome que se adapta aos nomes que vocês usarem. Okay? Este é o caso simples, mas depois, ao utilizar, fazem apenas isto. Eu tenho aqui uma classe que precisou um counter em que o nome era enchant e outro one em que o counter em que o nome era sapa. Ou seja, modificam os nomes com que o role importa para a vossa classe, os seus atributos, os seus métodos, etc. Isto, sim, eu sei. Isto é o último. Isto é útil em alguns sítios em que vocês querem reutilizar código, mas que é ligeiramente diferente uns dos outros. Okay? Mas não se esqueçam que eles passam a ter um nome diferente, portanto, não estão a respeitar a mesma API. Okay? Dali, eu diria que esta setup classe é a parte mais importante. É muito. Ok? That's it.